boa noite, né? Esperamos que seja, tá? Tentando voltar, né, a fazer as lives. Não estou ainda com uma grande mobilidade, então vou tentar fazer o nosso horário aqui. Não garanto nada, né? Mas hoje, sexta-feira, 25 de agosto de 2023. Tá bom? Na nossa sequência de desmembramento de live, hoje a gente vai falar literalmente de você andando na direção das coisas que você gosta, tá? Então, vou dar um minutinho aí para vocês, né? O nosso costumeiro minuto de preparação. Pegar o teu papel, tua caneta, né? E vamos lá. Vamos tentar conversar hoje à noite aí, né? Tentando uma outra abordagem mais esclarecedora, tá bom? Né? Vamos fazer força para conseguir levar a nossa live até o final, tá bom? Respira fundo aí que vai dar, né? Eu não vou conseguir ficar muito tempo parado na mesma posição porque está difícil, né? Mas vamos conversar aí. Boa noite, Ed. Vamos ao nosso expediente, tá bom? Vamos lá. Respira fundo aí e vamos tentar abordar isso de uma maneira mais simples, se é que a gente pode dizer assim. Ô, Marião, grande beijo para você, meu querido. Bem-vindo. Né? Muito bem, crianças. Eu estou literalmente me recuperando, tá bom? Né? Bem difícil de ficar sentado ainda, tá? Tô totalmente sem posição, né? Mas como eu canso de ficar parado, certo? E mesmo porque eu tenho que estudar um monte de coisa, então vamos trabalhar. Vamos lá. Para a gente poder falar de andar na direção das coisas que a gente gosta, tá? Primeiro a gente precisa retomar um conceito, né, que é base da vida, tá bom? Esse conceito simples se chama permissão, olha só, tá? Não é muito difícil de você conversar com as pessoas e descobrir, né, e ouvir das pessoas do que elas gostam, tá? E dificilmente é uma coisa só, porque abençoadamente, né, nós somos dotados de grandes dons e grandes capacidades, então o ser humano consegue desenvolver uma série de interesses, né, de coisas que as pessoas gostariam de fazer, tá? Só que gostar de fazer ou ter a intenção de fazer não significa necessariamente fazer, tá? Entre eu ter a intenção e eu efetivamente conseguir fazer, tem um grande espaço aí, tá? Certo? E nesse grande espaço, muitas vezes, eu não consigo encaixar aquilo que a gente chama de permissão, tá? Então, para eu me assumir enquanto pessoa, tá? Para eu conseguir traçar a minha própria vida, tá? A minha própria identidade, eu preciso de permissão, tá? Parece idiota isso, parece bem besta, assim, mas permissão, eu tenho vontade de fazer, eu vou lá e faço, tá? Seria tão lindo, né? Seria realmente muito, uma coisa muito linda, muito emocionante, que fosse simples assim, tá? Que a gente falasse para as pessoas, né? E que as pessoas expressassem a sua vontade e literalmente abraçassem o caminho, né, que elas dizem que elas gostam e ao mesmo tempo que elas fossem, né, ou trilhassem esse caminho até elas se sentirem satisfeitas ou até o momento delas terem a coragem de olhar e dizer assim, não gostei, não é para mim, né? Pensei de uma maneira,
E sinto que realmente não me deixa feliz, não me completa, né? Não tenho vontade de continuar nesse caminho, tá? E muitas, né? Existe a situação de que você está suficientemente bem resolvido com essa decisão, e existe o julgamento ou a pressão de fora para dentro. Tá? Então, vou explicar para vocês, né, como é que isso funciona na prática. Tá? Eu tinha os meus 22 anos, tá bom? Né? Último ano de Direito, primeiro aluno da classe, tá? Professores, juízes me convidando para trabalhar, eu já trabalhava, tá? E trabalhando, eu literalmente descobri que o mundo do direito me encanta, né? Entender sobre legislação, estudar sobre as mudanças sociais que levam ao estabelecimento do direito, né? Isso é sensacional, né? Mas ver o direito na prática, ele sendo aplicado ou ele não sendo aplicado, né, para quem realmente tem direito ao direito, me decepcionou muito. Tá? E eu literalmente, na época, joguei para cima, cara. Né? Mas joguei para cima feio mesmo. Né? Larguei, saí andando, né? Não acabei o último semestre, quer dizer, não me formei naquela época. Tá? E literalmente para o mundo eu virei o idiota completo, tá? Figura de desprezo. Como que o cara literalmente, né, larga e sai andando, né? Porra, não tem cabeça, não tem juízo, não tem, né? E ninguém, né? E ninguém, literalmente até hoje, né? Isso eu fui com 22, eu estou com 57. Literalmente até hoje ninguém teve culhão suficiente para parar do meu lado e perguntar aí, ó. E aí? Oi, tudo bem? Como é que você tá? Que foi que aconteceu? Tá? Estou contando isso para vocês entenderem que é muito mais simples ou interfere muito mais na vida das pessoas normais o julgamento que vem de fora, a cobrança que vem de fora, do que alguém olhar para você, tá? E perguntar para você, e aí, cara, o que é que você sente? Quais são as razões na vida que te motivam, que te desmotivam? Quais são as dificuldades que você pensa, né? Quais são as dificuldades que você no mundo real realmente enfrenta, tá? E guarda bem isso que eu estou te colocando, porque uma coisa são os empecilhos que a gente coloca, que estão aqui dentro, ó, tá? Fruto da nossa criação, das nossas crenças, tá? Da maneira, muitas vezes, de como a gente aprendeu a enxergar o mundo, e a gente se limita, coloca a dificuldade na frente, e muitas vezes abandona por coisas que não estão acontecendo no mundo real, tá? E outras vezes você realmente sente a limitação e não encontra caminho para lidar com a limitação, tá? Isso, por incrível que pareça, é muito mais comum do que vocês pensam, tá? Eu que lido com gente, né? Desde os meus tempos lá de formação em centro espírita, né? Desde que eu comecei a trabalhar espiritualmente, ou depois que eu comecei a trabalhar com consultório, atendendo gente, esse é um dos grandes fantasmas da humanidade, tá? O advento da permissão, tá? Porque muitas vezes eu tenho a vontade, mas, tá? Me ensinaram que isso aí não dá dinheiro, me ensinaram que isso aí não é uma carreira, me ensinaram que isso não vale a pena, me ensinaram um monte de idiotice, tá? E, infelizmente ou felizmente, o universo mostra para você o quanto é estúpido, né? Ou o quanto é limitada essa maneira de pensar, tá? Qual é a prova disso aí? Tá? Até a minha juventude, tá bom?
muito bom era ser advogado, engenheiro, médico, certo? Ainda administrador de empresa, tá? Ou ser concursado, tá? E de 2 décadas para cá a gente vê que você tem milhões de pessoas trabalhando aqui do jeitinho que eu tô, tá? Sentada dentro de casa, né? Criando milhões de profissões, afiliado de venda, né? Criador de anúncio, gestor de tráfego de internet, simplesmente alguém que tem uma página na internet e divulga produto. O mundo foi criando alternativas, o mundo foi criando possibilidades que no meu tempo a gente nem pensava, tá? Certo? Eu sou do tempo que fazer carreira militar, então pagava mal para chuchu, certo? Tá? Você entrava no quartel e mal dava para você comprar leite, entendeu? Certo? E hoje é uma profissão. Então, para você lidar com permissões, a gente precisa lidar também com uma coisa chamada adaptação de realidade, tá? Né? Meu avô se aposentou com 50 anos, tá bom? Eu tô com 57 e não tenho nenhuma possibilidade ou nenhum interesse em pensar em aposentadoria, tá? Se fosse simplesmente para receber um dinheiro, tudo bem, mas parar não está no plano. Quanto mais, né, com 56 anos, resolver fazer medicina, resolver fazer mais uma faculdade aí na vida, né, e pensar ainda em trabalhar com medicina, né? Tá? Não vale quem me conhece, né, porque eu trabalho com medicina ou com outras maneiras de medicina, né? Algumas eras, né? Mas formalmente você pensar nisso que, de repente, todos os conceitos da vida mudaram, tá? Não é só pelo aspecto pandemia mesmo. Mudança de mercado de trabalho, mudança social. Tá? As coisas foram mudando e as permissões foram mudando também, tá? Legal? A ponto de hoje você ter que tomar cuidado, você que é uma pessoa normal, você tem que tomar cuidado da maneira como você vai falar ou como você vai se expressar, para você não ser ofensivo, não é? Porque literalmente a gente tem um direito, hoje você tem uma sociedade hoje que ela é voltada para minorias, tá? Tá voltada para você ser obrigado a pegar a sua opinião e, ó, põe na gaveta, guarda aí e vê como é que você vai falar, tá? Não estou me desviando do assunto, não. Estou mostrando para vocês que, literalmente, para você ter permissão, você precisa passar por tudo isso, tá? Certo? E ainda entender que você vai lidar com o gostar ou com o aceitar das pessoas, e isso não pode ser uma preocupação de absolutamente ninguém. Tá? O povo diz que eu sou meio revoltado ou que eu sou subversivo, tá? Mas eu não sou, não. É muito pelo contrário, tá? Eu sou um cara muito regado, né? Sou até quadradinho demais pro meu gosto. Até pro meu gosto eu sou, tá? Eu sou muito certinho pro meu gosto. Sou obediente demais, até na minha paciência de vez em quando dá, tá? Não é brincadeira não, é bem assim mesmo. Mas para a gente entender isso, eu tenho que lidar com aquilo que o Rodrigo gostaria de fazer. Eu preciso lidar com aquilo que deixa o Rodrigo feliz, tá? Eu fico muito feliz em estar e cuidar da minha família. Eu fico muito feliz de ir para a cozinha, cozinhar, né? Cozinhar para minha família, sentar, conversar, bater papo. Eu fico muito feliz de fazer live aqui, passar um pouquinho de um conhecimento que pode ser que eu tenha, pode ser que seja ilusório, né? Mas das coisas que eu literalmente fui aprendendo durante a minha vida, tá? E eu posso dizer para vocês de cadeirinha sentado aqui, né? Que literalmente a opinião dos outros, tá? Tirando as pessoas que realmente têm aquele peso muito significativo na sua vida, tá? E por que peso? Não é porque é teu pai, é porque é tua mãe, esse é o cacete, tá? Não é por causa desse código, é literalmente pelo código das pessoas que realmente fazem parte da sua vida. Presta bem atenção nisso que eu estou te falando, tá? Legal? Porque eu, por exemplo, tenho relação
Eu sou filho de pais separados, né? A minha mulher não, né? Mas eu sou filho de pais separados, né? De gente se xingando, se odiando, né? Conversando isso com filhos, né? E literalmente eu tenho uma ótima relação com os meus filhos, até quebrando o pau, beleza? Porque não é tudo que eu faço que meus filhos concordam e a recíproca também é verdadeira. Não é tudo que eles fazem que eu também concordo, tá? Então, muitas vezes a gente discorda feio, quebra o pau, beleza, mas você tem um caminho de afinidade, você tem um caminho de respeito, você tem um caminho de carinho, tá? Então, no meio do caminho, o que você faz? Você para e você vai ouvir, né? Você vai levar em consideração aquilo que vem de quem faz parte do teu universo, tá? Como eu canso de falar, e se vocês assistirem lives anteriores minhas, principalmente as do começo, vocês vão ver isso literalmente, tá? Sai do rótulo, tá bom? Para com essa babaquice de que você tem que respeitar exclusivamente porque o cara é aquele que doou o espermatozoide para você nascer ou para tua mãe porque ela te gerou, tá? Eu, particularmente, tá? Sou contra isso aí, tá? Sou contra por quê? Porque as pessoas, não adianta eu ter um rótulo, beleza? Tá? E vou literalmente dizer para vocês por quê. Olha, no momento eu sou vítima de erro médico, beleza? Tá? Quase perdi a perna, né? Cara super ativo, quase perdi a perna, tá? Uma dificuldade imensa de ver se eu vou voltar a andar ou se eu vou conseguir voltar a fazer um esporte como eu fazia até por muito pouco tempo atrás. E eu jamais chamaria, né, o conjunto de cavalos que me atendeu de médicos, beleza? Eles têm o título, beleza? A posição de ser médico, de você olhar para as pessoas, de você pensar na saúde das pessoas, de você avaliar, de você entender o que está acontecendo, é outra coisa, tá? Isso vale para pai, mãe, irmão, né? Entendeu? Marido, mulher, filho, amigo, legal? Pensa aí, certo? Tá? Você, não adianta ter o rótulo de que eu vou ser pai e eu não olho para a cara dos meus filhos. Já cansei de falar isso para vocês. O que isso tem a ver com andar na direção daquilo que eu gosto? Absolutamente tudo. Tá? Porque eu não posso cobrar do meu filho, ou da minha filha, ou da minha mulher, beleza? Olhar e dizer assim, não, mas eu pago conta. Eu vou lá, trabalho e eu pago conta. Beleza, se você paga conta, em que momento você é marido? Em que momento você faz companhia? Em que momento você está presente? Em que momento você está com seus filhos? Tirando o que são as festas padrão, olha, eu tenho que estar no Natal, no Dia das Mães, no Dia dos Pais, tá? Se bem que eu continuo dizendo que Dia dos Pais é um dia muito menos importante, porque pouca gente lembra, né, que, né, pai faz parte da criação, beleza? Tá? Mas é literalmente isso. Se você, como é que você vai ensinar a andar na direção daquilo que você gosta, se você não consegue ver esse sentimento de quem está conversando com você? Legal? Tá? Meu pai, para dizer que gostava de mim, ele precisava estar sozinho, eu e ele, não ter ninguém em volta olhando, e eu estar fazendo alguma coisa com ele que ele gostava muito. Beleza? E durava aquele momento. Beleza? Nunca ligou para perguntar como é que eu estava num aniversário, num Natal. Né? Então, não posso olhar e dizer assim, opa, vou botar aí, porra, esse aí, cara, foi o pai que me orientou. Para. Sinto muito, beleza? Se alguém se doeu, sinto muito. Fica doendo mesmo, legal? Porque, como eu digo, este canal é meu, eu falo o que eu quero aqui, beleza? Enquanto o governo não resolver me derrubar de live, como já fez várias vezes, eu falo o que eu penso. Legal? Então, estou falando para vocês o que eu penso, isso vale para absolutamente tudo. Tá? Então, quando eu falo andar na direção das coisas que eu gosto, lembra aí, né? Segundo o meu vernáculo, segundo o meu livro, segundo a Bíblia da minha vida, gente vem sempre em primeiro lugar. Presta bem atenção nisso aí. Gente vem sempre em primeiro lugar. Tá? Então, eu só posso ser casado e me dizer casado e me manifestar casado na medida em que eu tenho relacionamento com a minha mulher. Não é só sexual, não, é relacionamento mesmo.
na medida em que eu sou presente, na medida em que ela é presente. Só que eu preciso lembrar, tá? Eu tenho uma formação, eu tenho uma mente, eu tenho as minhas áreas de afinidade, eu tenho a minha visão de mundo, eu tenho o meu universo de crenças, certo? Eu tenho os meus afazeres segundo aquilo que eu entendo da vida. Então eu tenho a minha vida, tá? Marta tem as mesmas coisas, tem os afazeres dela, tem aquilo que ela gosta, a crença, a família dela. Legal? O que a gente faz? A gente se interessa um pelo outro e vai trocando, o que não necessariamente são só as nossas afinidades. Beleza? Muitas vezes a gente troca as nossas discordâncias, nossas inconformidades. Beleza? Mas como a gente se entende, se ama, a gente vai na mesma direção, tá? Só que a gente vai na mesma direção não é assim, cara. Tá? A gente vai na mesma direção assim. Isso vale para a criação de filho também. Legal? Eu posso dizer para o meu filho, para minha filha, o que eu acho que seria bom para eles fazerem. Tirando o meu sobrinho, que também é meu filho, que na vida não sabia o que fazer, estava enchendo o saco literalmente, pumba, né? Eu primeiro cobrei dele ir para a faculdade de Direito e lá acaba, depois você vê o que você quer fazer, já que você não, né, tem a mínima ideia do que você vai fazer da vida, primeiro vai fazer um negócio aí, para você poder pelo menos pensar em se manter, tá? A gente chama isso de quem não escolhe é escolhido, beleza? Se você não tem um direcionamento na vida, tá? Eu vou te empurrar até você resolver que você vai andar. Enquanto isso, tá? Mas quando você vai andar na direção daquilo que você gosta, você precisa entender que são universos diferentes. Legal? Eu sou uma pessoa, minha mulher é outra. Certo? Meu filho é outro. Né? Marcelo é uma pessoa. Juliana é outra pessoa. Arthur é outra pessoa. William é outra pessoa. Certo? Temos todos gostos muito diferentes. Tá? Muitas vezes temos hábitos de comportamento, de entendimento, para gente que eu estou me ajeitando, né? Muito diferentes. Nem sempre a gente concorda. Beleza? Tá? E nem sempre a discordância ela é amena ou ela é simples no primeiro momento. Muitas vezes você conflita. Legal? Por quê? Porque eu vou ouvir o teu argumento, tá? E muitas vezes eu concordo com o teu argumento e muitas vezes não. Só que o que eu preciso entender? Tá? Anota isso aí, faz um quadradinho na tua folha aí, anota isso aí. O que eu preciso entender? Cara, eu preciso entender que a vida é tua. Olha que legal. Legal? E na sua vida você é o dono da tua escolha. Legal? E eu sou o dono da minha escolha. Entendeu? Então por isso que a gente vive assim. Tá? Ninguém tem obrigação de ficar. Não sou dono de ninguém. Tá? Por isso que eu acho que ciúme, legal, é uma coisa bem ridícula para o meu gosto. Né? Certo? É o contrário. Ninguém tem necessidade de ser vigiado, ninguém tem necessidade de você, preciso saber onde você está. Não. Essa troca é feita naturalmente por uma questão de respeito, se você tem esse costume. Legal? Tá? De você dizer para onde é que você vai, legal? Sou contra a senha, né? Devo ser um ET no universo, problema do universo, legal? Meu computador não tem senha, meu telefone tem a senha do banco que todo mundo sabe, né? Simplesmente tem porque a senha do banco não tem absolutamente nada para esconder. Esse é o seu entender, tá? Ah, mas é a minha vida, legal? Se é a tua vida, legal, exatamente porque é a tua vida que eu não preciso mergulhar na tua vida e ter o controle dela, porque a tua vida é tua. Legal? Eu tenho 300 anos de casado, eu não mexo na bolsa da minha mulher. Vai lá e pega um negócio na minha bolsa. Não, vou lá e trago a bolsa. Não é assim que funciona. Entendeu? Justamente porque é assim. Certo? Eu vou lá, abro a gaveta dos meus filhos lá. Legal? Aquela puta zona. Legal? Eu mando arrumar. Mando arrumar porque é uma questão de domínio
do meu universo, beleza? Preciso saber o que está limpo, o que está sujo, para eu poder botar roupa para lavar, legal? Tá? Uma questão de você ensinar organização, de você ensinar cuidado, mas eu ir lá e literalmente, não. Certo? A não ser que você, aí, né? A gente fala, tem as exceções, obviamente que tem. Quais são as exceções? Legal? Coisas com as quais eu não lido. Legal? Uma delas chama mentira. Opa! Confiei em você, beleza? Você atravessou a rua lá, legal? E eu descobri que você mente, legal? Aí primeiro eu preciso perguntar para você, mentiu para quê? Né? Porque quando você mente, você está saindo da direção das coisas que você gosta. Porque se você não tem coragem de dizer para mim ou para você mesmo, tá? Porque pior que mentir para mim é mentir para você mesmo. Guarda isso aí, legal? E o que eu mais vejo na vida, legal? São as pessoas que querem me vender a mentira que elas contam para elas mesmas. Tá cheio de idiota que está lá na faculdade botando a culpa em professor, porque o professor me persegue, porque o professor... Beleza? O cara não estudou nunca, ele não está nem na aula, beleza? Ele está assistindo aula, olhando para o telefone assim, beleza? Você está vendo lá que ele está girando Instagram, ou tem uns idiotas que estão lá de fone de ouvido ouvindo música, beleza? Na hora que dá errado, a culpa é dos outros. Isso funciona para mim igual mentira, legal? Então você não precisa mentir, você fala, beleza? E ao mesmo tempo em que você fala aquilo que você fez ou aquilo que você deixou de fazer, e aí eu tomo a minha decisão. Esse é o jogo da coisa para eu andar na direção das coisas que eu gosto. Legal? Por quê? Eu posso escolher, né, te ajudar ou não. Presta atenção nisso aí. Eu posso escolher te ajudar ou não. Agora, se você mente, eu posso muito mais do que isso aí. Legal? Por quê? Porque você ultrapassou aquela linha da confiança. Legal? Então, quando a gente fala que você quebra pau com o filho, vai lá e tira as coisas, legal? Corta privilégio, né? Isso é uma relação, para mim, altamente normal. Por quê? Porque a vida faz isso. Opa, deixa eu te explicar. A vida faz isso. Tá? A vida faz. Né? E exatamente por isso é uma das coisas que eu amo no direito. O mundo tem um ordenamento. Legal? Tá? A partir do momento que você está fora do ordenamento, certo? Principalmente da casa que te sustenta, não é só fisicamente, emocionalmente, porque muitas vezes não é o aspecto dinheiro. Né? Para mim, o aspecto emocional vem muito na frente disso aí. Legal? A partir do momento que você desrespeita quem te ama, quem te supra emocionalmente, quem cuida de você, a conversa tem que mudar. Legal? E abençoadamente, né, os pensadores da atualidade, tá? Estão brigando aí com a psicologia, por quê? Porque a gente precisa acabar com esse negócio de passar a mão na cabeça e fingir que não aconteceu e que a vida vai resolver lá na frente. Não, porque a gente está criando um monte de inconsequente. Tá? Então, quando você fala assim, né, que você está deixando a molecada passar na escola, que não tem avaliação, beleza? Lá na frente você tem um monte de idiota que não vai para a vida de jeito nenhum. Legal? Por quê? Porque não tem condição de se auto-administrar. Não é só financeiramente, não, é emocionalmente. Tá? Por isso que os relacionamentos das pessoas são tão difíceis, né, atualmente, porque as pessoas não conseguem assumir, né, o que a outra pessoa está te falando, que ela assumiu como verdade. E aí quando a gente quer se relacionar, a gente... Tá? Você sublima um monte de coisa, você atenua, você se acerta, por quê? Porque o interesse comum é maior. Beleza? O benefício comum é maior. Então, não faz assim com ninguém na vida. Não segura, cara. Tá? Ninguém segura ninguém. Beleza? Porque se você segura, que é você que paga a conta, beleza? Isso pra mim chama covardia. Tá? Gente que está num relacionamento porque tem alguém que paga as contas, sinto muito, beleza? Não vai ser agradável, tá? O que eu vou te falar. Aí você é literalmente canalha. Porque esse não é o motivo que você está no relacionamento. O relacionamento é literalmente para você estar aí porque tem respeito, porque tem amor, porque tem troca, porque tem amizade, porque tem gente que te incentiva, você tem apoio. Esses são motivos. Isso aqui não é. Tá? Nem
pessoa com pessoa, nem pai com filho. Parou. Tá? Então vamos lá. Então, estou falando tudo isso para vocês, para trabalhar com uma coisinha chamada permissão. Eu preciso ter permissão para fazer as coisas da minha vida. Legal? Então, né? Eu vou dizer para mim que eu quero fazer. Legal? Quando eu digo que eu quero fazer, eu preciso ter um segundo aspecto. Como chama esse segundo aspecto? Chama compromisso. Opa, por que compromisso? Porque eu disse que eu quero fazer. Então, se eu disse que eu quero fazer, eu preciso ter compromisso com aquilo, desculpem, com aquilo que eu disse que eu quero fazer. Espera um pouquinho, gente, que eu preciso abrir a janela aqui. Ficou quente aqui pra mim. Espera aí. Obrigado, voltei. Tá? Preciso ter compromisso com aquilo que eu quero fazer. Tá? Porque se eu digo pra minha mulher que eu adoro a minha mulher, que eu quero estar com ela, que eu quero casar com ela, que ela é a pessoa da minha vida. Legal? Mas eu não tenho tempo de estar com ela, ou eu não tenho compromisso de estar com ela. Beleza? Tá? Legal? E aí, a gente entende assim, tem pessoa que aceita relacionamento de relacionamento aberto. Isso está na regra do jogo, filho. Se você conversou isso antes, tá? Acabou. É a regra do jogo. Beleza? Tá? Isso funciona como trabalho. É dedicação exclusiva, só posso fazer isso. É a regra do jogo. Não é dedicação exclusiva. Beleza, quero ter 2, 3 trabalhos. Posso? Por quê? Porque está na regra da conversa. Do mesmo jeito, isso vale também. Por que eu, né? Se eu hoje fosse escolher uma linha religiosa, além de ser cabalista na minha vida, eu ia ser judeu. Legal? Ou muçulmano, qualquer um dos dois. Legal? Por quê? Não é muçulmano radical, muçulmano. Legal? Por quê? Porque é uma linha de observância, onde você vai lá e você, né, você tem atos de respeito, você tem compromissos diários, né? Entendeu? O que eu fiz na minha vida? Peguei aquilo que eu concebi como mais relevante ou mais importante para manter esse contato e botei na minha vida. Por quê? Porque eu não tenho paciência, por exemplo, para ir na missa, beleza? Olhar um povo de mini saia, olhar um povo no celular, beleza? Olhar a velha conversando, né? Trocando receita no meio dele. Não tenho essa paciência. Não tenho. Eu vou na missa para ver a missa. Beleza? Eu entro numa mesquita para ouvir o sheik fazer a preleção dele. Legal? Tá? Literalmente, eu entro lá para sentar, ouvir, né? Tem a obrigatoriedade de você entrar, fazer a tua ablução e ir lá e sentar e ouvir. Esse você tem que fazer. Porque é o compromisso que você assume para dizer que você quer estar lá. Beleza? É o compromisso que você tem. Isso vale para qualquer coisa na vida. Até para as coisas mais simples. Então eu digo assim para você. Legal. Eu, por exemplo, adoro jogar basquete. Tá? Mudei de cidade, vim aqui para o Mato Grosso do Sul, longe, padedel do universo. Né? Fronteira quase com Nárnia. Beleza, arrumei um lugar para jogar. Estava jogando basquete direto com os meus filhos até ter o meu acidente. Legal? Então eu preciso achar, mas eu tenho que estudar para a faculdade, eu tenho que ter o meu consultório, eu tenho que pagar a conta, né? Mas aí eu estou dizendo para você, andar na direção daquilo que eu gosto. Se eu gosto, tem que caber na minha vida. Tá? Eu tenho que arrumar tempo, né, para fazer aquilo que eu gosto, senão fica só aqui, ó. Então eu estou falando, mas você faz? Não. Eu sou católico. É praticante? Não. Então você não é católico. Porque não existe católico não praticante, não existe. Tá? Existe o afim, eu sou afim ao catolicismo. Aí você pode dizer, sou afim ao judaísmo. Beleza? Tá? Exatamente por isso que eu frequento onde eu quero. Por quê? Porque literalmente eu sou aquela pessoa que olha e diz assim, todo mundo está rezando, né? E está se encontrando para a mesma direção. A gente está falando em uma humanidade onde você tem respeito pelo outro, onde você tem respeito pela vida, onde você quer o bem do outro. Não encontrei nenhuma religião ainda que você entre lá e fale assim,
não gosto dele, não gosto dele. Não, eu encontrei algumas casas de oração, alguns templos onde, né, não é a doutrina que diz, são as pessoas. Então as pessoas não gostam das outras designações religiosas. A partir do momento que eu entro numa casa religiosa, onde você está falando mal de uma outra designação religiosa, eu vou embora. Legal? Porque a tua função não é essa. Legal? A minha função como pai é orientar meu filho, não é dizer que caminho ele vai tomar na vida, obrigatoriamente. Não é. É dar um leque da vida para ele escolher, beleza? E na medida do possível, e muitas vezes do impossível, apoiar essa escolha. Então eu escuto um monte de gente falar assim para mim, eu tenho tanta vontade, eu gostaria, muito, né? Viu, uma caridade de centro espírita como é que eu vou explicar para você? Tá? Eu sei que não tem muito a ver, mas como fazer a caridade que o Espiritismo fala. Primeiro que toda religião fala de caridade, não é Espiritismo, tá? Todo mundo fala. Legal? Você que foi, ou deveria ter sido católico há tantos anos, deve ter ouvido isso dentro da igreja. Tá? Caridade, né? O que é caridade? Então vamos entender, tá? Caridade é você arrumar uma maneira de doar, certo? De coração aberto, você ser desprendido. Como é que você faz caridade? Eu posso ir numa escola, por exemplo, e dedicar um tempo para ensinar a molecada da escola como é que arruma as suas coisas. Caridade, vou lá, doei o meu tempo lá para ensinar alguma coisa, tá? Eu tinha o hábito de, quando eu morava lá no Guarujá, tinha o hábito de ir lá e conversar com o pessoal que morava na rua, ver quem tinha comido, quem não tinha comido, beleza? Tá? Passar um tempo com esse povo, literalmente encontrando gente, né? Conversando com eles, vendo, né? Resgata a tua humanidade aí, né? Não é porque você está morando na rua que você virou lata de lixo ou que você é poste. Isso é gente, beleza? Então, muitas vezes você olha a pessoa que está na dificuldade e encontra uma maneira de ajudar, conversa. E muitas vezes o fato de você olhar para uma pessoa e encontrar um ser humano lá, você já fez a caridade do ano, não é do dia, não. Tá? Então, a gente precisa ter, né? Quando você vai conversar com o teu filho, você precisa estar lá para conversar com o teu filho. Não é obrigação, vem e faz o relatório do dia. Não, é você estar lá, você tem envolvimento, né? Você ouviu o que ele está, você olhar para a cara dele e saber como é que ele está, né? A gente olha para a cara e sabe o que aconteceu, o que não aconteceu, né? Sabe se está triste, se está feliz, se está falando a verdade, se está mentindo. Então, o se envolver, o você doar muitas vezes, né? Tá? Os livros dizem assim, caridade começa em casa. Por quê? Porque você precisa ter respeito, né? E você precisa ter o envolvimento e o tempo para cuidar daquilo que você diz que escolheu cuidar. Tá? Quando eu faço lá dentro do templo, lá, beleza? Tá? Eu faço, porque os outros estão vendo, porque eu sou reconhecido lá. Mas eu não ajeitei a cozinha da minha casa com a turma que mora comigo. Sinto muito, mas a tua caridade está no lugar errado. Tá? Não adianta ir lá e fazer onde aparece, legal? Cansei de ver isso e canso de ver isso. Gente que está lá ouvindo na igreja, né? Tá lá no grupo de apoio à droga, beleza? Tá lá no grupo de apoio ao alcoolismo, tá? Mas tem um filho alcoólatra, ou tem um marido alcoólatra que não vê, se separou, nunca mais viu, os filhos nunca mais viram, tá? Então não adianta eu fazer lá fora e deixar a bunda de fora lá dentro de casa, não é assim que funciona. Então todo o meu universo começa na minha casa, tá? Certo? E aí a pessoa que eu sou em casa, a convicção que eu tenho em casa, o cuidado que eu tenho em casa, eu tenho que levar para a rua. Não é o contrário. Tá? Porque eu não tenho que ir para a rua e literalmente fazer o papel da pessoa boazinha. Ou eu sou decente ou eu não sou. Tá? Quando eu sou uma pessoa em casa e outra na rua, beleza? Eu já tenho mais de uma personalidade. Tá? Quando eu sou uma pessoa em casa, outra na rua, outra no trabalho, outra no clube com meus amigos, outra quando eu estou na igreja, eu tenho múltiplas personalidades. Legal? Isso para mim é o caminho da doideira. Legal? Por quê? Porque se eu preciso lidar com uma pessoa. Legal? Tá? Não posso lidar com personagens
que vão agir de maneiras diferentes, tá? Certo? A psicologia vai dizer que eu tenho vários atores, beleza? Acho bem interessante isso aí, né? Do lado negativo. Ai, tenho atores, então eu represento o papel de pai, aí eu represento o papel de advogado, aí eu represento o papel de médico, aí eu represento o papel de líder na igreja. Porra, velho, você devia ser a mesma pessoa em todos esses lugares aí. Legal? Tá? A maneira de agir, ou o diálogo que eu tenho com meu filho, a linguagem que eu posso usar com ele, é diferente do que eu posso fazer no escritório de advocacia. Mas aí eu tenho outra personalidade? Não. Aí eu tenho um outro comportamento? Não. Aí eu tenho um outro universo de crenças ou de posturas? Não. Parou. Legal? Então, para eu conseguir estabelecer um relacionamento com as coisas que eu gosto, com as pessoas que eu gosto, primeiro eu preciso estabelecer um relacionamento comigo. Legal? Tá? Por quê? Porque aí eu vou lidar com fracassos e com acertos. Isso é parte da vida. Opa, bom dia. Oi, abre a porta aí da tua cabeça aí. Oi, tá me ouvindo? Abre a porta aí. Né? Abre a porta aí e presta atenção. Tá? Literalmente você abre a porta e presta atenção no que eu vou te falar. Tá? Você precisa abrir a sua cabeça, tá? E estar presente na sua vida. Legal? Abre a sua cabeça e esteja presente na sua vida. Por quê? Porque acertar e errar faz parte do processo. Legal? Eu posso ter o maior amor do mundo, vou para a cozinha, vou fazer um bolo de aniversário, legal, né? Para minha filha, não pude fazer, né? Porque minha filha teve que passar o aniversário dele, não pude fazer. Beleza? Fazer bolo de aniversário para ela, tá? Tô lá na cozinha, peguei a melhor receita que eu tenho, tchararé, tô fazendo. No meio, né? No meio do cozimento do bolo, dele tá assando, acaba o gás. Beleza? Deu errado. Deu errado, eu vou arrumar uma outra maneira de entender, eu vou arrumar uma outra solução. Dar errado faz parte da vida. Legal? Você tentar, né, estudar, ou você tentar uma carreira, certo? Muitas vezes dá certo, muitas vezes dá errado. Tá? Não tem uma fórmula para você literalmente ir lá e dizer assim, não, isso aqui. Tá? A gente tem métodos que funcionam para algumas coisas durante algum tempo. Legal? Tá. Eu, por exemplo, ensinei um monte de gente a emagrecer. Funciona. Legal? Funciona quando? Funciona a primeira vez que você bota o método para dentro lá, a pessoa vai lá, perde 20, perde 30 quilos, mete o pé na jaca. Legal? Porque daí ela acha que emagrecer é fácil. Tá? Você esquece que o teu corpo aprende. Do mesmo jeito que a cabeça da gente aprende. Então, muitas vezes não é que as coisas dão errado. Tá? Muitas vezes a minha desculpa de errar está pronta. Eu já faço com a minha licença para que as coisas deem errado. Se der errado, eu vou para o papel da vítima. Eu começo a dizer, porque eu não sou bom nisso. Porque eu não acerto nisso. Legal? Não significa que eu não fico puto comigo cada vez que eu erro. Beleza? Tá? Fico, lógico que eu fico. Fico decepcionado? Obviamente que eu fico. Beleza? Tá? Mas desistir é outra coisa. Tá? Tanto que eu voltei a fazer direito 30 anos depois. Legal? E continuo não satisfeito como o direito funciona. Não é porque acabei a faculdade que o direito funciona, não funciona do mesmo jeito. Beleza? Tá? A gente erra. Errar faz parte do processo. Tá? Lembra disso quando você era bebê. Tá? Você aprendeu a andar. Quantas vezes você caiu para aprender a andar? Quantas vezes você errou para aprender a falar? Tem gente que não sabe falar até hoje, que fala problema, que fala registro, não é? Entendeu? Que fala gente fomos. Tem gente que até hoje não sabe falar. Tá? Quantas vezes você errou? Milhares de vezes você errou. Tá? Só que, como eram erros menos significativos, ou como você não tinha o domínio, você não tinha a tua régua, né, para dizer o que era muito bom, o que não era, você relevou. Tá?
E esse relevar também faz parte do processo. Porque muitas vezes, no meio do relacionamento, as pessoas que você ama vão errar com você, vão errar com você, vão errar com você, vão errar com você, tá? E aí você vai achar, pô, é comigo. Começa a prestar atenção e deixa de ser tão egocêntrico, tá? Começa a prestar atenção. Porque normalmente, quando a pessoa erra com você, presta atenção, se ela não erra muito mais com ela, com muito mais frequência. Tá? Esse é um dilema, ou é uma circunstância muito comum entre pais e filhos, tá? Onde os filhos começam a se colocar à prova porque eles acham que eles vão decepcionar. Ou porque você tem pais que cobram pensando que realmente o filho não vai atingir aquilo que o pai espera deles, tá bom? Eu tô com 57, não sou absolutamente nada do que os meus pais esperavam de mim. Aliás, tenho a plena noção que meus pais nunca tiveram ideia do que eu faço da vida. Tá? Continuam não tendo, beleza? Minha mãe tá viva até hoje, não tem a mínima ideia do que eu faço da vida. Tá? Legal? Então, você precisa entender assim, muitas vezes eu estou me decepcionando. Sou eu comigo. Não é que eu estou errando com você. Né? Muitas vezes eu estou errando porque eu erro comigo. Eu não tenho persistência, tá? Eu não tenho determinação para fazer. Eu acho bonito, beleza? Mas eu quero o resultado, eu não quero o caminho. Tá? Muitas vezes a gente falha no meio do caminho. Tá? Assim como do mesmo jeito tem uma... não posso dizer que é uma doença, mas é uma postura, né, que a gente está vendo muito no momento atual, nessas gerações aí que estão, e agora a molecada que está aí com mais de 10 e até 25 anos, até quase 30 anos, essa turma tem um problema, certo? Que é a geração que literalmente você não pode fazer as duas coisas, você não pode cobrar, ou você não pode apontar onde errou, porque aí dói, aí frustra, aí dá a impressão que você está ofendendo. E do outro lado, quando você elogia, tá, o ego deles sobe assim, e aí eles começam a estragar tudo que eles fizeram de bom, por quê? Porque na cabeça deles eu já fiz, eu já sou sensacional, você já falou que eu sei fazer, beleza? Isso, a psicologia vai olhando para você e vai dizendo, isso aí é um medo de sucesso. Beleza? Esse é o cara que morre de medo de ter que manter o resultado dele na vida. Tá? Que ele acha que ele acertou uma vez, opa, vamos guardar essa aí, vamos... Essa já valeu pela trajetória da vida. Não é assim que funciona. Sinto muito dizer isso para vocês, beleza? Tá? No horário de vocês, 10 para as 10, 12 para as 10 da noite, sinto muito dizer isso para vocês. Tá? Mas deixa eu explicar uma outra coisinha para vocês. Por que eu estou dizendo para você que isso não é assim que funciona? Tá? Porque todo relacionamento na vida, até você com você, tem um ajuste. Tem um ajuste, tá bom? Tá. Eu, no momento, eu tenho uma perna normal, legal? A minha esquerda, graças a Deus, que eu sou canhoto. Tá? E tenho uma lesão na perna direita, que está aí 12, 15 centímetros menor que a perna esquerda nesse momento, que eu não consigo estender a perna. Tá? Então, se eu conseguir sair daqui da cadeira de rodas, legal? E entrar no chuveiro para tomar banho, para mim é uma tremenda vitória, legal? Conseguir entrar, ficar de pé, tomar banho, apoiar na ponta do pé, dói um pouquinho, dói muito, beleza? Mas eu vou lá e consigo fazer, legal? Estou no meu ideal? Não, estou numa fase chamada ajuste. No momento é o melhor que eu posso fazer. Legal? Ou me sujeito a tomar banho na cadeira de rodas. Tem um ajuste para fazer. Por quê? Porque no momento eu não consigo fazer. Tá? Com 57 eu não tenho mais a mesma força, a mesma agilidade, certo? Que eu tinha quando eu tinha 30 anos. Ou quando eu tinha 20 anos. Beleza? Mas com 57 eu posso garantir para vocês que eu tenho um raciocínio ou uma memória ou uma paciência muito maior do que quando eu tinha 30 também. Tá? A vida requer ajustes. Tá? A vida requer ajustes.
os ajustes não são sazonais, os ajustes são diários. Por quê? Porque hoje eu posso acordar com toda a vontade de fazer as coisas. Legal? Tá? Amanhã eu posso acordar com uma preguiça absurda. E aí priorizar aquilo que realmente eu quero fazer, ou se eu tenho condição, não quero fazer absolutamente nada. Porque cada dia é um dia. Tá? Cada dia eu tenho uma vontade diferente, cada dia eu tenho vontade de comer uma coisa diferente, cada dia eu tenho vontade de tomar banho num horário diferente. Tá? Quando eu acabei um livro, eu tenho vontade de ler um outro livro. Muda. Não é tudo igual. Tá? Não é tudo igual. Do mesmo jeito que se eu for num restaurante 30 dias seguidos e pedir o mesmo prato, beleza? Todo dia eu garanto para você que está um pouquinho diferente. O ponto do arroz está um pouquinho diferente. Um dia o molho está mais aguado, o outro dia o molho está mais espesso, hoje a carne está melhor, hoje a carne está mais dura, hoje está mais salgado. Porque muda. Tem um ajuste. Tá? Então a gente vai fazendo ajustes nos nossos relacionamentos, nós vamos fazendo ajuste. Tá? Até naquilo que eu gosto. Então eu tenho o esporte que eu gosto, adoro fazer. Beleza? Então eu vou fazer. Tá? Então hoje eu consigo fazer uma vez por semana. Beleza. Semana que vem eu consigo fazer 2 vezes por semana. Beleza. Tá? Daqui a 2 meses eu consigo fazer 3 vezes por semana. Pô, sensacional. Consegui encaixar no meu tempo? Consegui. Tá? Mas eu não posso dizer para você que eu sou o cara que vai lá e que eu gosto de jogar. Quando é que você vai jogar? Nunca, porque eu não tenho tempo. Tá? Se eu gosto e eu não vou fazer porque eu não tenho tempo, é porque eu não gosto tanto assim. Talvez seja um ímpeto, uma vontade que eu tinha quando eu tinha 20 anos. Ah, mas agora eu não tenho. Ou agora eu preciso ganhar dinheiro. Agora eu não posso falar com meu filho porque eu preciso ganhar dinheiro. Legal? Isso aí não é ajuste, isso aí chama estupidez. Por quê? Porque eu acordo de manhã e já sei que eu tenho que ganhar dinheiro. Legal? Então agora eu estou lesionado. Posso sair daqui para ir trabalhar? Não posso. Legal? Tenho condição de pegar um paciente e levantar para fazer uma avaliação nele para botar agulha? Posso. Não tenho como. Então quem eu consigo atender pela internet, eu estou atendendo, beleza? E a minha família, a gente está fazendo um ajuste financeiro para poder acertar as contas. Até todo mundo da família fazer um ajuste. Por quê? Porque se a gente vive junto, a gente faz ajuste. Eu comigo preciso fazer ajuste. Só aceitar que eu envelheci, preciso aceitar que o meu tempo para fazer as coisas é outro, que a minha vontade muitas vezes de fazer as coisas é outra. O ajuste faz parte do negócio, do mesmo jeito que o erro e o acerto. A grande diferença é que quando você tem mais dedicação, quando você é mais presente, você vai diminuindo o raio da margem de erro. Legal? Então, quando eu vou para a cozinha, beleza? Tá? Eu adoro cozinhar, beleza? A margem de erro é... Por quê? Tem trocentos processos de fazer comida dentro da minha cabeça. Legal? Quando eu vou consertar as coisas que eu me predisponho a consertar, eu já tenho o processo de consertar dentro da minha cabeça. Então, a chance de dar errado, ela é pequena. Por quê? É arrogância. Não é, chama costume. Conhecimento, prática, repetição. Tá? Quando a gente trabalha com direito, por exemplo, eu não trabalho com direito há muitos anos na minha vida, mas eu tenho direito dentro da minha cabeça. Por quê? Porque eu continuo lendo. Tá? Eu tenho aspectos clínicos dentro da minha cabeça, que eles estão dentro da minha cabeça. Eu venho atualizando os aspectos clínicos dentro da minha cabeça faz 30 anos. Continuo estudando. Por quê? Porque muda. A técnica muda, o medicamento muda, o exercício físico muda, né? O entendimento do metabolismo muda, então você tem que fazer o ajuste. Agora, se eu faço o ajuste, né? Se a gente aceita ajustes de procedimento, por que a gente não aceita ajustes de relacionamento? Responde isso aí para mim. Por quê? Porque se a gente tem essa permissão para aceitar o ajuste, por exemplo, tem um monte de gente que passou a usar, saiu do fogão, foi usar micro-ondas, é um ajuste isso.
Parei de fazer comida, né? Comecei a comprar comida pronta, esquento comida, beleza? Isso é um ajuste. Tá? Então isso você pode fazer, mas fazer um ajuste no teu relacionamento você não pode. Tá meio errado, não tá não? Tá? Eu há 30 anos atrás ia ter que fazer isso aqui num auditório. Hoje dá para fazer isso aqui sentado na minha cadeira de roda aqui conversando com vocês. Legal? Dá para fazer dentro da minha casa. Ajuste. Tá? Ajuste. Então, a gente precisa ser mais tolerante. A gente precisa ser menos egocêntrico. Tá? Quando a pessoa discorda de você, ou quando ela faz diferente de você, tá? Reduz aí a tua crítica. Para de levar para o pessoal. Tá? Começa a pensar por que é que você tem a intenção de estar junto. Por que é que você tem a intenção de fazer aquilo que você gosta. Tá? Porque eu fazer aquilo que eu gosto não pode custar a minha vida. Opa, legal? Tá? Eu não posso, por exemplo, né? Eu não posso, por exemplo, resolver que eu vou tocar aqui o meu piano aqui, beleza? Aí que, porque eu vou tocar piano eu não vou trabalhar. Não posso fazer isso. Por quê? Porque eu tenho outras coisas com as quais eu já me comprometi. Então, se eu quero tocar piano, eu preciso me comprometer com o piano, ele comigo, beleza? Tá? E a gente precisa trabalhar junto. Tá? Nossa, piano aqui, ridículo, o piano não vai trabalhar com você. Lógico que vai. Legal? Porque para ele trabalhar comigo, ele precisa estar afinado. Certo? Entendeu? A gente precisa entender que até aquilo que a gente usa que é inanimado serve a um propósito. Que muitas vezes sem isso a gente não consegue fazer. Tá? Eu há 70 dias atrás eu estava andando, agora eu estou passeando de cadeira de roda. Preciso da cadeira nesse momento. Beleza? Nesse momento ela serve a um propósito. Pretendo ficar na cadeira? Não. Mas nesse momento ela facilita a minha vida. Ajuste. Tá? Então quando você gosta de alguma coisa, né, qualquer coisa que seja, ou de qualquer pessoa que seja, coloca na tua vida. Faz o ajuste. Tá? Como a Vilma perguntou lá, que eu fiz. Legal? Eu sou uma pessoa que dorme muito pouco e dorme mal. Legal? Tá? Então, né, dentro dos milhares de acertos que eu tenho com a minha mulher, eu saio de noite para jogar Pokémon. Legal? Uma das maneiras legais que eu achei de jogar Pokémon foi olhar os moradores de rua. Legal? Tá? Eu já estava andando mesmo. Legal? Aí você cumprimenta. Tá? E a pessoa te responde, aí você fala, oi, como é que você tá? Tudo bem? Aí você sabe que ele não tá bem, tá morando na rua, porra. Legal? Mas aí quando você cumprimenta, tem alguém que tá vivo ali. Você fala, oh, como é que você tá? Responde pra mim, por que você tá na rua? E aí você começa a ouvir histórias de vida de gente que não conseguiu fazer o ajuste. Não teve apoio para fazer o ajuste. Não teve calma para fazer o ajuste. Não teve determinação para fazer o ajuste. E muitas vezes foi parar na rua. Legal? Foi parar na rua e está numa subvida. Legal? Está sobrevivendo. Tá? E aí você olha para uma pessoa dessa e fala assim, você comeu? Já comeu hoje? E o cara olha para você com aquela cara como se você estivesse, né, olhando para ele assim, estivesse fazendo uma pergunta que ele não tem muito como te responder, e ele fala, não, beleza? Tá? E uma das maneiras de fazer o ajuste que eu encontrei foi comprar miojo. Opa! Certo? Por quê? Porque os caras começaram a se juntar para comer miojo. Por quê? Porque em vez de eu pagar um pão para um, legal? Ou pagar um café para um, legal? Eu conseguia levar 4, 5 pacotes de miojo e os caras se reuniam, sentavam, né? E faziam o ajuste da humanidade deles. Tá? Saía a cabeça da droga, saía a cabeça da bebida, legal? Eles começavam a se apresentar, esse aqui é o Zé, esse aqui é o João, o João é açougueiro, eu era pedreiro, eu era, encontrei médico, encontrei advogado, encontrei engenheiro,
de monte, morando na rua. Legal? E muitas dessas pessoas, simplesmente de conversar, né? Você ia lá e conversava com outras pessoas e arrumava um emprego para elas. E ela pergunta assim, tu quer sair da rua? Quer começar a procurar uma alternativa? Tá? Que é muitas vezes o que eu faço com o paciente. Tá infeliz pra cacete num casamento ou num relacionamento de família. A pergunta é assim, tu quer mudar de vida? Para mudar de vida, você precisa falar a verdade. Você precisa chegar na tua casa e dizer assim, ou nós vamos nos acertar ou a gente não funciona mais. Legal? Tá? E aí eu preciso começar a dizer para você, para mim o que está mal e para mim o que está bem. Certo? E muitas vezes eu posso te ajudar ou eu não posso te ajudar. Exemplo prático, legal? Tá? Eu estou vivendo de morfina, eu tenho uma dor absurda, legal? Dói pra cacete isso aqui, tá? Mobilidade baixíssima, posição para ficar, quase nenhuma, legal? Tá? Estou falando com a minha mulher, ela não tem como ela me ajudar, ela pode me ajudar a tomar banho, ela pode tentar achar uma almofada, ela pode fazer comida para mim, meus filhos podem fazer comida para mim, beleza? Mas eu, dentro da minha particularidade, eu tenho que lidar com a dor que eu estou sentindo. Eu tenho que conseguir administrar. O que eu posso fazer? De vez em quando eu olho para a cara dela e falo que eu estou de saco cheio, como eu estou, beleza? Estou de saco cheio. Não tenho mais posição para ficar, dói, me incomoda, né? Não estou bem na sala, não estou bem sentado trabalhando, não estou bem deitado na cama, lugar nenhum está bom, lugar nenhum está confortável. É a minha sensação das coisas. É a minha sensação. E eu preciso conseguir abertamente lidar com a minha sensação das coisas para eu poder lidar com a vida. Para eu poder falar para ela, obrigado porque você está fazendo as coisas para mim. Legal? Mas você não tem como resolver a dor para mim. Certo? E o cérebro da gente, né? O coração da gente, o emocional, o nosso espírito, começa a lidar melhor quando a gente é acolhido. Entendeu? Quando você tem alguém com quem você pode contar, dá uma distraída na cabeça, você relaxa um pouquinho, você releva a dor um pouquinho, você sublima, tá? Você procura literalmente uma outra maneira de fazer as coisas. Tá bom? Tá? Espero ter sido suficientemente claro com vocês, tá bom? Como eu não estou mexendo muito no computador, meu WhatsApp está aqui embaixo, 13970-89640. Meu WhatsApp é que nem a minha vida, é livre, beleza? Tá? Tudo que vocês concordam, discordam, estão com raiva de mim, beleza? Ficaram de saco cheio pelo que eu falei, tá? Manda para mim aí, tá? Manda o teu questionamento para mim, manda a tua dúvida. Pelo WhatsApp está muito mais fácil de eu responder na atualidade, tá? Certo? Porque eu preciso atualizar todos os meus e-mails aí de 70 dias. Não está muito fácil fazer isso aqui, todas as minhas tarefas de faculdade do que eu não fiz, né? Meu trabalho que está atrasado, então manda para mim, tá? Manda para mim e vamos conversar, tá? Esta semana que vai entrar, né, levando-se em consideração que eu consegui passar aqui um pouquinho mais de 1 hora sentado, né? A live desse canal, obrigado, querida. Né? Abençoe você também, que Deus abençoe a todos nós. Tá? Essa live, né? O assunto dessa live é desse canal, só que na quarta-feira. Então, na próxima semana, nós vamos fazer a live da quarta-feira neste canal, tá? Neste mesmo horário, 9 horas da noite. Na sexta-feira, tá? Nós vamos falar sobre, no canal Rodrigo Campos Pereira Oficial, vamos falar sobre humanização, tá? Humanização de atendimento, humanização de trato na vida, que também envolve trato de saúde, já que é um canal que a gente fala mais de saúde, tá? Necessidade de humanização. Eu tenho um projeto aí que eu preciso tocar, porque eu estou devendo no Teoria das Órbitas, né? Amanhã eu vou sentar com um dos meus filhos e vou acabar de fazer as indicações dos Salmos, tá? E a partir de segunda a gente volta a publicar a partir do 61, que é onde parou. Mas no Teoria das Órbitas, eu recebi a missão aí
de ler a Torá ao vivo, né? Para vocês conhecerem o que é o Antigo Testamento e depois vou ler o Alcorão ao vivo, tá? Então eu ainda não tenho uma ideia de horário, tá? Mas eu pretendo fazer isso entre 4 e 5 horas da manhã. Vai ficar gravado como fica tudo, né? Mas a minha ideia é pelo menos 2, 3 vezes por semana ir lendo aí e explicando 2, 3 páginas por dia desses livros que eu considero livros essenciais para a gente ter um entendimento de humanidade, tá bom? Obrigado pela audiência de vocês, né? Se é Ana Becoa, não é a Becoa, é Ana Becoa, que é uma das orações. Obrigado pela audiência de vocês, tá? Se Deus nos permitir, nos vemos, tá? Espero que já na segunda-feira que eu consiga abrir o outro trabalho, de madrugada, tá? Se vocês puderem ver, é no Teoria das Órbitas, tá? E na quarta-feira, por aqui. Grande beijo, obrigado pela audiência, que Deus abençoe vocês e que vocês se abençoem uns aos outros, melhorando como pessoas, tendo mais respeito pela vida e tendo mais respeito por vocês mesmos, para que vocês andem na direção daquilo que vocês gostam. Beijoca!